Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, colocando os cobertores no sol, dirigindo para o campo, tentando entender o que são PFAS e como investigá-los, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 155 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 20º episódio da 4ª temporada. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas melhores apoiadoras e pelos melhores apoiadores do mundo, que de forma totalmente voluntária e desprendida colaboram financeiramente conosco. Essa colaboração, preciso dizer, é essencial para mantermos os materiais gratuitos aqui. E além da ajuda financeira em si, a contribuição demonstra um enorme carinho e consideração que eles têm por nós e mostra o quanto eles estão interessados em melhorar o mercado para todo mundo. Se você também quiser e também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples e rápido. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga lá as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também, assim, com muita alegria, muita satisfação, com os patrocinadores Ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Gostaria de anunciar rapidamente que estão abertas as inscrições para a 24ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas lá do Senac. O curso tem duração de 1 ano e meio e as aulas são quase todas presenciais aos sábados o dia inteiro. Tem uma pequena carga de aulas online também aos sábados, mas o curso basicamente é presencial. Quem tiver interesse em fazer esse curso, acesse o site do Senac, sp.senac.br, procure lá cursos de pós-graduação, mas precisa ser rápido porque as vagas estão no fim, mesmo a gente estando ainda no início de junho. Nesse episódio eu converso com Natália Toshie Sakamoto. Ela conta uma história maravilhosa, passando por Uberaba, Santo André, odontologia, técnica em logística, vestibulares, oficinas mecânicas, coincidências, recepcionista, AutoCAD, engenharias. Sim, 2 faculdades. Pós-graduações. Sim, 2 pós-graduações. Consultorias. Sim, 2 consultorias. E machismo, terapia, maternidade, com muita garra, inteligência e vontade que a fizeram ser uma profissional de alto gabarito hoje em dia, indo de medição com Gastec em saquinhos a gestão de projetos complexos, analisando alternativas de alta complexidade de remediação, mas sempre com esse bom humor característico e essa risada gostosa. Vocês vão gostar, tenho toda certeza. Fiquem agora com as palavras de Natália Sakamoto. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito ilustre, a Natália Toshie Sakamoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natália. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
Eu gostaria de dizer, primeiramente, que é um prazer, né, estar aqui dentro de tantas pessoas ilustres que já foram entrevistadas. Agora sou eu aqui na fila do pão É isso e aí. muito honrada e lisonjeada. Muito obrigado pelo convite. Legal. Obrigado, Natália. A gente já se conhece há um certo tempo, né? No Senac e tudo mais, mas eu não sei aí da sua vida pregressa. Quem era a pequena Natália? Onde a pequena Natália cresceu? Foi aí na região do ABC? Ou foi naqueles centros japoneses que tem em São Paulo, na Saúde, ou na Zona Leste, ou na Casa Verde? Onde morava a pequena Natália? O que ela fazia? O que ela gostava? Na verdade, eu sou mineira. Hum. Eu nasci em Uberaba. Lá eu morei em Minas até os meus 5 anos, né? Os meus pais, eles me tiveram muito cedo, então, tipo, a minha mãe engravidou com 16 anos, no segundo colegial, e, e o meu pai, acho que estava no terceiro, que era um ano só mais velho, e a minha irmã também, a minha irmã, minha mãe teve no terceiro colegial, né? Caramba. Então, a gente nasceu muito cedo e É. no período escolar da minha mãe. Aí, nisso, eles fizeram o odonto lá, e aí depois, então, que a gente veio aqui para o ABC, né? Depois que eles se formaram, para eles terem a profissão aqui. Então, lá em Minas, eu morava junto com os meus pais e com a minha avó, e foi uma infância assim muito legal, porque a gente tinha muito contato de brincar na rua, né? Contato com a terra, porque minha bisavó tinha um jardim gigante, então a gente ficava brincando muito na terra, no galinheiro, subindo em árvore. E até mesmo alguns parentes que tinham chácaras, fazendas, então eu ia bastante para esses lugares, né? Então, sempre fui uma criança muito sapeca também, que aprontei bastante, mas foi uma infância bem legal, assim. Aí então, mais ou menos com 5, 6 anos, eu vim para aqui para o ABC, já direto em São Bernardo mesmo. E aí tô aqui no ABC até hoje. Aqui já foi bem diferente, porque a gente já tinha medo, né, da violência, então não tinha tanto aquelas coisas de brincadeira na rua, aí então a gente eu fiquei mais enclausurada, então era mais ido para o videogame, É, e eu perdi bastante esse contato com a natureza, é, né? Aí só de vez em quando, nas férias, quando a gente voltava lá para Uberaba e retomava esse contato. é. Aí eu segui, né, todo a carreira escolar, né? E quando eu cheguei no colegial, que aí veio a oportunidade de fazer um curso técnico, aí na época tinha meio ambiente, mas eu não sabia mesmo se eu queria, questões de violência, né? Tipo, minha mãe tinha muito medo. E aí ela falava assim: só tinha aqui na Júlia de Mesquita, que é em Santo André, na cidade vizinha, e era só no período noturno. E aí, então, pelas questões de segurança, minha mãe falou: tem certeza que você vai querer fazer? Aí eu ficava pensando, né? Do tipo, eu vou fazer ensino médio de manhã, na Lauro Gomes, porque aí eu já estudava aqui em São Bernardo. Aí depois eu ia ter que ir de noite para Santo André, e aí para voltar para casa eu falei, realmente vai ser muito perigoso. Então vou fazer alguma coisa aqui na ET Lauro Gomes mesmo, Certo. onde eu já estava fazendo ensino médio, alguma coisa que tem de tarde. Aí acabou que surgiu logística. Aí então eu fiz técnico em Olha logística. aí. E no fim foi bom, né? Foi muito bom, porque lá no técnico em logística, eu vi que era uma coisa que eu não queria trabalhar. Mas como eu já estava lá, É. eu falei, eu já fiz, eu acho que era Um ano e um meio, ano e né? meio. Esse. Eu já estou aqui, então eu vou terminar. Aí eu fiz o curso e lá no grupinho de amigas, né, do técnico em logística, tinha a Cris e Orgos.
A Cris, ela fez faculdade de engenharia ambiental na época lá na São Marcos. Uhum. E aí ela estava fazendo, então, a engenharia ambiental e o técnico em logística. E aí ela pegou e me mostrou a grade curricular dela. É. Aí eu olhei e falei, nossa, que legal, né? Tem um monte de matéria de. É. Eu sempre gostei muito de matemática, química, física, biologia. Aí eu falei assim, nossa, Tem tudo na isso. grade tem tudo que eu quero, tudo que eu gosto. Então eu vou me dar muito bem. Eu de fazer aqueles testes vocacionais, né? É. E aí toda vez fazia, aí dava sempre a parte de meio ambiente, engenharia florestal. É. Aí olhando todas as opções e tudo que tinha perto, É. aí eu falei, então vai ser engenharia ambiental mesmo. Eu peguei, comecei aí na época também a UFABC, né, a Universidade Federal da ABC, ela foi inaugurada. Aí, então, eu lembro que eu estava no segundo colegial, eu fiz o primeiro vestibular como treineira. Certo. E aí, óbvio, né, não fui muito bem. Mas aí, beleza. Terceiro colegial, eu tentei de novo. Aí não consegui passar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É. Aí, minha mãe, não, então faz cursinho, né, para você aprender mais e ver se vai bem no vestibular. Ah, beleza. Aí eu fiz um ano de cursinho. Aí nessa época eu fiz de novo o vestibular na UFABC e não passei de novo. Aí eu falei assim, meu Deus, eu já tentei, não passo. E aí a minha irmã fez também, que a minha irmã é só um ano mais nova, né? Aí ela passou. Aí eu falei, poxa, agora eu preciso dar um jeito na minha vida, porque se eu for fazer mais um ano de cursinho, talvez não valha a pena. E aí tinha um monte de incentivo do governo, tipo ProUni, FIES. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ir para uma particular. Aí eu peguei e já prestei São Marcos, certo. Porque também eu tive na minha cabeça do tipo, por causa de condições financeiras, e também na época eu nem sabia que existiam bolsas de auxílio, né, a moradia em universidades do interior. Então eu nunca cogitei em tentar um vestibular no interior. Eu em sempre Sorocaba, achei que eu por tinha exemplo. Isso, em Sorocaba, e claro, nunca cogitei possibilidade. Então eu sempre pensei, eu preciso estudar aqui perto de casa mesmo, porque pelo menos é uma forma de reduzir custo. Aí então eu tentei, né, a São Marcos. Aí eu acho que na época eu não tentei Fundação Santo André, porque eu acho que provavelmente era a primeira turma e ainda não tinha reconhecimento no MEC, alguma coisa assim. E Oswaldo Cruz, eu lembro que eu também não tentei porque era muito caro. E também era muito distante. E aí ia ficar muito ruim de trabalhar e estudar. Porque aí, então, já que eu não tinha passado na federal, eu tinha que fazer uma particular e ainda trabalhar para ajudar a pagar, né? Aí, então, prestei a São Marcos e passei. Aí, beleza, comecei a fazer a São Marcos. Aí, e eu falo que eu tenho muita, mas muita sorte. Por quê? Eu passei no vestibular, fiz a minha matrícula. O meu sogro, ele é mecânico, né? Eu namoro o meu marido já há muitos anos, desde os 14. Então, aí, na época, o meu sogro, que era mecânico, aí ele tinha uma cliente que ela tinha uma consultoria ambiental. Aí caramba. ele pegou... então... E ele pegou e conversou com essa cliente dele e falou, minha nora quer fazer engenharia ambiental, acabou de passar no vestibular e vai fazer. Você não pode dar uma oportunidade para ela? Aí ela falou, fala para ela ir lá e conversar comigo. E aí, até então, eu estava tentando alguma coisa na área de logística, né? Porque era a minha formação técnica. Mas eu sempre fui, eu não consigo mentir. Então, toda vez que eu chegava nas minhas entrevistas de logística, eu sempre falava, não, eu faço engenharia ambiental, eu não quero seguir nessa área. Então, ninguém me dava oportunidade. Fala, isso aqui vai sair fora da primeira. Então, beleza. Aí surgiu essa oportunidade aí com a cliente do meu sogro. E aí ela falava, fala para a Natália ir lá e que a gente conversa. Mas como ela nem começou a faculdade, vai ser difícil eu conseguir encaixar ela, né? Aí eu fui nessa consultoria, que é aqui em São Bernardo. Aí cheguei lá e aí ela pegou e falou,
como estagiário vai ser difícil, porque é janeiro, você nem começou a universidade ainda. Só se matriculou. Você acabou de fazer minha matrícula e falou, e você não tem conhecimento nenhum, né, na área. Então, o que eu preciso é de uma recepcionista. Você topa? Aí eu falei, eu topo, porque eu não vou deixar passar essa oportunidade. Agora, nesse momento, eu preciso de recurso para ajudar a minha mãe a pagar a faculdade. Com certeza. Aí, então, eu peguei e comecei a trabalhar nessa consultoria de recepcionista. Paralelamente, conversei com a minha mãe e falei, mãe, o salário, acho que na época, a matrícula integral provavelmente era uns R$900. E o meu salário era 600. Aí eu lembro que na época o salário mínimo era uns 400 e pouco. Beleza, né? Eu falei, mãe, eu só consigo isso. Aí minha mãe, não, tá bom. Por enquanto tá tudo certo, eu consigo manter pagando a sua faculdade. E o que você precisa é de arcar com os seus custos de deslocamento e com a sua alimentação lá na faculdade. E faz assim, Natália, não gasta todo o seu dinheiro, vai juntando, porque no consultório, o mês de dezembro é muito bom, todo mundo ganha 13º, quer arrumar o dente, ficar tudo bonito, para o Natal e o Ano Novo. Mas janeiro, o movimento cai muito. E como todo mundo tem imposto, tem IPTU, IPVA, tudo para pagar, então praticamente o consultório fica vazio. Então, janeiro, talvez eu precise que você arque com a mensalidade da faculdade. Aí, então, beleza, a gente fez esse acordo e aí seguiu a Natália trabalhando lá de recepcionista nessa consultoria. Legal. Aí a consultoria, ela era bem pequenininha, né? Só tinham, acho que 4 funcionários de campo que faziam as sondagens no trado manual, e aí as equipes eram de mas 12. Era do nosso negócio aqui, do GAC? Ou era... de GAC. Caramba! De GAC. Então, por isso que eu falo que eu dei muita sorte, porque sem estar na direita, só tá matriculada. Eu já consegui uma vaga em GAC, mas não para trabalhar em GAC, para trabalhar no departamento administrativo. Já eu falei, já pelo menos é uma porta que eu tô abrindo, com né? certeza, Depois nossa é só senhora. mostrar serviço e ir para outra parte. Lógico, Eu cheguei lá, só tinham, então, 4 funcionários de campo, né? Então, eram equipes de trado manual com 2 colaboradores só, não era equipe de 3. Aí eles usavam aqueles trados que tem um motor em cima. Sei qual é. Aquele lá é muito perigoso. Usava aquilo. E aí, no departamento técnico, tinha o Felipe Vieira, que ele fez uma das turmas de GAC, né? E tinha a Aline Vilas Boas, que ela era estagiária, e aí ela também fazia parte do departamento técnico. Então, tinham eles e mais o dono da empresa lá. Caramba! Aí eu cheguei para ser recepcionista. Então, na época, eu lembro que a gente estava na 8ª convocação dos postos de combustíveis. Então, eu fiz muita mala direta, mandei muito folder. Caramba! E aí ficava atendendo telefone. Aí, como a empresa era pequena, eles precisavam de ajuda no departamento de controle de gastos, né? Então, eu ajudava a fazer planilha, porque no curso técnico eu tive aula de balanço patrimonial, essas coisas. Então, eu fui fazendo isso. Aí eu lembro que na época que eu entrei, os pagamentos da empresa eram feitos em dinheiro. Então, o dono ia lá, sacava um bolo de dinheiro, me entregava, e eu fazia o pagamento de todo mundo no dinheiro. Então, basicamente, eu fazia isso, né? E aí, o que eu fazia? Eu corria com tudo que eu tinha que fazer nessa parte administrativa. Me ensina. Então, no começo, eu fiquei lendo muito relatório de tudo quanto é tipo de estudo, né? Preliminar não, porque na época nem se fazia muito preliminar. Mas confirmatória, detalhada é avaliação de risco. Então, e aí tinha bastante, como estava nas convocações, então tinha bastante parte de acompanhamento de remoção de tanque, né? Reformas, então, né? Isso aí das reformas. Então, eu lia bastante sobre isso.
Aí, então, eu conciliava essas coisas administrativas e ficava enchendo o saco do departamento técnico, de me ensina, me ensina, me ensina. E aí, na época, eu também não sabia nada de AutoCAD. Aí eles usavam o AutoCAD para fazer as figuras. Uhum. Aí eu também, outra coisa que eu dei muita sorte. O meu padrasto, né? Ele é arquiteto. E aí, então, e ele, além de ser arquiteto de formação, fazia parte do departamento de engenharia da Volks de freios. Sei. Então, tipo, ele usava muito. Projeto de CAD era tranquilo. Então, aí outra coisa que eu fiz, grudei no meu padrasto e falei, meu, você tem que me ensinar a mexer nisso. Uhum. Aí ele me ficou várias noites e me ensinou. Aí foi assim. E a faculdade rolando Isso, a faculdade rolando e eu lá. Eu lembro que passou 6 meses, né, de trabalho. O dono, né, que era o gerente lá técnico, o diretor técnico, ele viajou. E aí a empresa ficou sem ele, e aí a gente foi administrando. E enquanto isso, a esposa dele foi observando a minha dedicação, vai. Aí eu acho que depois que eles voltaram, aí eles conversaram e aí eles resolveram me passar para o departamento técnico. Olha, legal. E aí, na época, eu era registrado como que era? Auxiliar administrativo. E aí eles pegaram e me passaram para o departamento técnico. E aí, na época, tipo, nem me registraram como analista ambiental. Eu fui registrado como técnica em logística. Entendi. Então, a minha carteira é uma bagunça, mas eu sempre trabalhei com GAC. Aí, então, eu já fui, né? Então, 6 meses eu fui para o departamento técnico e comecei a ajudar a tocar o projeto. Certo. Então, no começo, ajudava a fazer bastante entorno, porque aí na época, eu lembro que no começo, não tinha, eu acho que nem tinha o Google Maps. Tava no começo, né? Não tinha muita coisa. Tinha o Google assim para você saber onde é a rua, só isso, né? Não tinha imagem, né? É isso aí. Aí eu lembro, é verdade. Então eu lembro de imprimir o mapa, né, do Google Maps e ir no campo e andando no entorno do empreendimento e escrevendo RC, residencial, residência e comércio. E ia fazendo assim. Então, nossa, era muito trabalhoso fazer entorno. Aí não tinha como definir raio, então a gente fazia, acho que 2 quarteirões, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e tá bom. Então eu fazia bastante isso. O pessoal o executor da sondagem, né, os sondadores, eles não tinham conhecimento técnico nenhum. Então, eles pegavam e faziam aquele procedimento lá e aquele procedimento antigo da DD10, de coleta um liner, corta ele no meio, segura, guarda metade, a outra metade põe no zip, mistura e mede o VOC. Aí depois aí eles coletavam no maior VOC, parava tudo na franja, né? Não descia mais do que da zona saturada. E aí eles faziam essa parte de coleta. Aí na época a gente usava o Gastec, né? Sim. Eles que faziam, então. Aí naquele momento eles que faziam. Caramba. Eles que faziam. E aí a parte de descrição da litologia, eles não faziam, porque para eles é tudo silt. Silt marrom. Aí, então, o que eles faziam? Esse saquinho que media o VOC, eles levavam para o escritório e aí nessas a gente pegava e eles escreviam no saquinho, né, a profundidade, que aí é de também metro em metro, né? De metro em metro, aí levava lá para o escritório, aí eu lembro de fazer bastante descrição. Então, às vezes acumulava muito, aí eu lembro de ali eu fazer lá as pilhazinhas e ir fazendo a descrição. Isso é um negócio maluco, né, Natália? Que a gente fazia, né? Eu também fiz isso aí. Sim. Mas imagina você pegar um liner, cortar no meio, medir metade para dizer o que tem na outra metade. É coisa maluca, totalmente maluca, né? Muito! Não leva em consideração unidade de estratigráfica. Não leva... É como se fosse tudo de igualzinho. Tá fazendo uma maçaroca completa. Ainda até hoje que eu falo pros
estagiários, ou o pessoal lá da COP, né? Que eu falo, nossa, gente, que todos eles são filhos da Sim, sim. DD38. Até o Ninguém Guilherme, né? trabalhou. O Guilherme que dá Isso, aulas com a gente, que é geólogo e tal, ele não deve isso. acreditar numa coisa dessa, né? Pois é. Aí eu falo, meu, gente, vocês não acreditam o tanto de besteira que eu já fiz na minha vida. E a descrição Mas também, fazer o né? quê? É um É, saquinho ali, um pouquinho de solo que dizia, olha, isso aqui é de 5 a 6. Então, sim, 5 a 6 era aquele negócio que levavam para o escritório para alguém descrever, né? isso. Realmente é impressionante. Então, olha, que a lambança que a gente fazia antes, Pois é. né? Por falta mesmo de a evolução técnica, né, do conhecimento, ela estava sendo consolidada naquele momento. Uhum. E como tinha a DD10 na época só, era bem assim, seguir aquilo lá para tudo até. Então, Sim. a DD10 era o procedimento de como que é? Era investigação de passivo Isso, imposto, isso. né? Um sistema Junto com retalhista, né? junto com a parte de licenciamento era. E aí a gente seguia aquela receitinha lá de bolo para tudo, né? Sim. Até para a indústria Pois é. aplicava. Realmente era uma loucura. Mas aí você estava na faculdade, né, fazendo estágio, aprendendo muito no trabalho e aprendendo também alguns conceitos na faculdade. E a sua irmã estava na UFABC fazendo engenharia Estava ambiental, na isso? FABC. Mas ela não trabalha com GAC, não trabalhava com GAC naquele momento? A minha irmã, enquanto eu estava lá trabalhando nessa consultoria de São Bernardo É. e fazendo a faculdade de engenharia ambiental lá na São Marcos, né? A minha irmã estava na UFABC. E aí a gente estava, então, no primeiro ano de faculdade, as duas. E lá na UFABC, você entra em bacharelado em ciência e tecnologia, né? E então tem os cursos obrigatórios que você tem que fazer. Então você já entra fazendo. A minha irmã, na época, já entrou fazendo o cálculo 1, que lá é função de uma variável, que aí lá na FABC tem todos os nomes diferentões, mas a minha irmã entrou fazendo cálculo 1, GA. Aí tinha alguma matéria de física, que é a mecânica que é física 1, né? Uhum. Mecânica eu não lembro. Sólidos, sei lá, talvez. Acho que é. Mas a minha irmã tá fazendo isso. Cálculo 1, GA e essa física 1 aí, e mais umas outras matérias. E aí eu lá na São Marcos, fazendo também a mesma, basicamente as mesmas matérias, né? Só que com nome diferente. Eu chegava lá na São Marcos e aí às vezes eu olhava assim a matéria e eu falava assim, meu, não acredito que eu tô vendo isso aqui, porque tinha umas coisas muito básicas. Eu já tinha aprendido no ensino médio. Eu falei, beleza, às vezes é revisão, Sim. né? Aí seguiu, acabou o primeiro semestre. Aí falei, não pode ser. Aí veio o segundo semestre. Aí continuou no básico. Aí a minha irmã já se lascando Nossa, lá imagina. e eu de boa na São Marcos, tudo ótimo, sabe? Aí a minha irmã falou assim, Natália, isso daí não tá certo, não? Você tem certeza que você vai ficar aí? Aí eu falei, acho que é melhor eu tentar o vestibular de novo. Caramba. Aí eu fui e prestei de novo a FABC. Aí finalmente eu consegui passar. Caramba, só porque não tava fazendo cursinho. Acho que é porque saiu aquele peso do tipo, tenho que passar. Passei. Nossa, aí foi um alívio. Então aí eu fui lá na São Marcos, tranquei a faculdade. E aí comecei a UFABC em 2009, tudo do zero de novo. Teve que começar tudo. Tudo, porque aí na época eu olhava o que a minha irmã já tinha aprendido. E o que eu tinha aprendido, eu falei, nossa, se eu tentar pedir equivalência, eu vou ir pior ainda nas matérias seguintes. Então é melhor eu começar de novo e aprender de novo, porque senão não vai dar certo. Então aí em 2009 eu fui para a FABC e comecei tudo de novo. E aí, paralelamente, continuei trabalhando lá na empresa, na consultoria em São Bernardo. Mas ali tudo bem, porque você, né, no olhar da empresa, você retrocedeu. Mas tudo bem, porque você já tinha ganhado experiência lá e estava trabalhando como, entre aspas, técnica em logística e foi seguindo, é isso? Isso, é isso mesmo. Então,
eu meio que desempenhava o papel de estagiário e recomecei a minha graduação, né? E aí, então, eu entrei lá na UFABC para bacharelado em ciência e tecnologia, mas aí, como lá tem esse bacharelado que todo mundo entra e faz, e aí depois você escolhe os cursos pós-bacharelado. E aí eu era uma das pouquíssimas pessoas que tinha certeza do que queria fazer. Sim. Porque o restante do pessoal, como tem essa opção, então, deixa que mais para frente eu escolho, né? E eu não quis também parar de trabalhar, porque eu estava adquirindo conhecimento no GAC, lá na consultoria, e lá na faculdade eu não tinha nada de que eu pudesse aplicar em GAC na faculdade. Sim. Mas aí foi uma escolha que eu quis continuar e seguir os dois juntos. Aí foi. Foi tocando o barco e fazendo as duas coisas. Bom, se era 2009, você deve ter acabado em 2014, né? Por aí, 2013, 2014. Foi. Aí eu acabei em 2000. Tenho bastante história mesmo. Falei? Tá vendo? Entrei na UFABC, fui tocando tudo junto, faculdade com o trabalho na consultoria. E aí a consultoria foi crescendo. Aí eu lembro que teve uma época que a gente chegou em uns 50 funcionários. Quase. Nossa 50. Senhora, meu Deus do céu. A gente tinha, umas 10 equipes de sondagem, mais um monte de gente trabalhando de técnico, né? De técnico, analista, estagiário. Então, a consultoria foi crescendo muito. E aí eu fui crescendo junto, né? Com a consultoria. Aí eu lembro que a gente tinha alguns estagiários que já estavam se formando em 2012, mais ou menos. Eu estava vendo que estava muito difícil para eu acabar a faculdade, porque estava muito pesado, junto com as responsabilidades que eu tinha no trabalho, né? Aí eu pensei muito, conversei muito com a minha mãe, com a minha irmã. Eu lembro que eu chorei muito, porque eu não sabia o que fazer da minha vida. Porque eu via que todo mundo estava se formando e eu não conseguia acabar nem o tal do BCIT para virar engenheira finalmente, né? Na empresa e pedir demissão. Caramba. Então, foi tudo planejado, deixei tudo de projeto que eu poderia deixar pronto e pedi demissão. Fui me dedicar só à graduação. Mas aí tem a lei de Murphy, né? Estava lá na faculdade, só fazendo graduação, o que aconteceu? Greve. Podia ter continuado. Pois é, eu falei, meu Deus do céu. Eu fiz tudo isso, programei tudo, só para eu me dedicar à graduação, e aí agora tem greve. O que eu vou fazer? Aí eu ligo de volta e falo, e aí? Tem trabalho para mim? Eu faço freelancer. Aí nessa eu fui fazendo uns freela, fazendo relatório, até que acabou a greve, aí realmente eu voltei, aí só me dediquei aos estudos. E aí então, o ano de 2013, praticamente, eu só fiquei só esse ano sem trabalhar, porque o restante de 2012 eu estava fazendo freelancer para essa consultoria. Aí eu fiz isso e em 2014 eu terminei a minha graduação em engenharia ambiental. Eu, em 2013, terminei do bacharelado em ciência e tecnologia e em 2014 a de engenharia ambiental. E aí lá na UFABC, como é tudo diferente, então tem a engenharia ambiental e urbana. Então, além da gente ter todas essas questões da engenharia ambiental, tem um pouco da parte de urbanismo, né? Legal. Que é legal, a gente fica um pouco meio interdisciplinar, e é legal, uma coisa complementa a outra. Com certeza. Nossa, e daí a gente vai se conhecer em 2015, né? Quando você vai lá pro Senac. E aí, nesse momento, você já tinha, como você tinha acabado a graduação, você foi procurar outros empregos e achou a Copf, é isso? Ou a Copf te achou? Como é que não, foi? Não, ainda não. Eu estava terminando, né, a graduação em engenharia ambiental. Eu já estava quase na reta final e faltava muito pouco, praticamente era o TCC, né? E aí, o que eu fiz? Eu sofri um acidente de moto em dezembro, quebrei a minha perna. Meu Deus. E aí eu fiquei de molho. Aí eu falo assim, meu Deus, eu vou demorar mais ainda para me formar.
Mas aí, para a faculdade de cadeira de roda mesmo, Nossa. eu tenho uma amiga que era minha dupla de TCC, que era a Ellen, ela vinha, me buscava aqui em casa e me levava, então eu ficava de cadeira de roda e a gente fazia ensaio. E aí lá na minha graduação eu fiz tudo com relação a risco geológico e não tinha nada a ver com o GAC, né? Sim, sim. Então, o meu TCC foi até na parte de erosão. E aí a gente rodava ensaio disso, um laboratório de cadeira de roda, com a perna lá toda lascada. E aí, em fevereiro de 2014, mais ou menos, que aí só faltava a última parte do TCC, a consultoria de São Bernardo voltou a me procurar, falando que eles estavam muito sobrecarregados de projeto e se eu não podia fazer alguns freelancers. Aí foi ótimo, porque aí o que eu fui fazendo? Meu TCC, com a perna enfaixada ainda, e fazendo freelancer. Nossa. Aí nessa, voltei para lá. E aí me registraram de novo. Nossa Senhora, aí foi readmitida assim, e começou a trabalhar de novo lá. Fui readmitida e comecei a trabalhar de novo lá. Nossa Senhora. Na época, eu fui para lá, aí eu comecei a tocar todos os projetos de posto, então, tipo, todos os postos eram responsabilidade minha, né, de gerenciar, e aí fiquei lá até 2016, que aí foi quando eu fui para a COP. Ah, tá, caramba, olha aí. Então, eu comecei a pós de remediação em 2015, acho que foi em 2016 que eu comecei. Eu acho que, pode ser, é isso mesmo, acho que é isso mesmo. Em 2015, era a turma 2 e quem estava lá na turma 2 era o Diogo, né? Era assim. E eu sou do Hack 3. Do Hack 3, é isso mesmo, é verdade. Isso mesmo. Tá certo. Então foi em 2016 que eu comecei o Hack, porque eu já estava cansada de que nessa outra consultoria que eu trabalhava, eu tinha os meus projetos lá de remediação em posto, só que era aquela questão lá do tipo... Bota o MPE e vamos que vamos. Isso. Eu tenho na minha prateleira um monte de MPE. Então, o que eu vou fazer? Vai ter que ser usado. Isso. E aí, as investigações também não eram muito assertivas, né? Nem muito detalhadas. Então, as investigações, todo o planejamento, né? E a instalação dos sistemas de MPE, eles eram no padrãozão lá. Sim. Tá lá minha pluma, minha área que eu tenho que intervir, fazia lá os raios de influência eu nem lembro de quantos metros era. Mas era sempre fixo, né? Lá, isso, fixo, não levava nada em consideração, meio físico, não levava em consideração nem a questão do nível d'água. Então, eu sei que eu já até instalei poço de extração para MPE e de 10 metros. É óbvio que não ia puxar. Sim, com coluna não, né? Ele vem arrastando, né? E tem uma eficiência reduzida. Reduzida. E aí, era desse jeitão. E aí, eu ficava... não dá certo. A gente vai, extrai, bombeia, beleza, tá saindo lá água, tem hora que sai produto, sai fase livre, mas monitorava e não acaba. Sim. Nunca acaba. E aí, beleza, desliga, aí fica 1 ano fazendo monitoramento para encerramento, aí olha lá, a fase livre voltou. Pois é. Aí fala, nossa, eu não acredito que aconteceu. Por que acontece isso? E aí, paralelamente, né, a minha mãe, dentista, quem que era paciente dela? O Shigeu. Nossa senhora, Natália, meu Deus. Aí o Shigeu sempre falou, Cláudia, fala pra Natália que ela tem que fazer pós e procurar emprego em consultoria maior e aprender mais, e ir para São Paulo, tem que ir para São Paulo. Eu falava isso pra minha mãe. Aí então o Shigeu falava, vai estudar, vai fazer uma pós e vai para São Paulo. A pós é bom que você vai aprender mais, vai abrir mais as portas e você vai ter mais oportunidade. Aí então, minha mãe retransmitindo para mim essa comunicação aí, eu falei, beleza. Aí unindo isso, com o Shigeu falando e com a
questão de que as minhas remediações lá não davam certo, aí eu falei, não, vou fazer remediação mesmo. Aí eu peguei e me inscrevi lá no Hack 3. E aí foi quando a gente se conheceu. Sim. E isso, eu estou imaginando aqui que tenha sido uma virada importante, né, no seu pensamento, né, nos conceitos. Porque você, como eu também, fizemos essas coisas lá atrás. E quando você chega lá na pós, a gente está mostrando coisas totalmente opostas, né, para você. E como é que foi isso aí? Expandiu tanto a área de GAC para mim, que eu vi que o pouco que eu sabia, que eu achava que por uma experiência eu já tinha 8 anos de experiência, falava que por uma experiência de 8 anos eu já achava que eu já tinha um certo conhecimento. Mas lá na pós eu vi que eu não sabia, não era nem a ponta do iceberg, era aquele gelinho que está lá em cima, aquele floquinho de neve lá em cima do iceberg que eu sabia. Então foi tipo, a pós-remediação para mim foi um grande divisor de águas, que eu vi que realmente eu tinha que me dedicar mais, estudar mais, e que aquele momento e aquela pós, ela me mostrou que eu precisava era não fazer a pós-remediação. Eu tinha que fazer, na verdade, era a pós de GAC, que era a primeira parte, sim, que eu ia ter ainda mais conhecimento ainda, né? E que era... Eu inverti a ordem das coisas. Mas não que a pós de remediação não ela me ensinou muito. Aquelas aulas iniciais lá aí vem você falando de amostrar o solo e coleta amostra de solo abaixo do NA. Não sabia disso, não fazia isso. Era até proibido, né, fazer isso, né? Falando assim. Isso aí. Eu lembro que na primeira aula ainda que você foi falar de rolo, lá na consultoria que eu trabalhava, tinha rolo, mas era aquela rolo com a portinhola. Eu não sabia o que era o tal do peso. Então eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz para você é: o que é esse peso? Porque se tinha que cravar, a gente tipo, não cravava o liner por dentro da rolo nessa outra consultoria. Tipo, fazia uma sondagem e cravava, e aí usava rolo, era para instalar poço. Com a profundidade já certa, né? Então, por isso que tinha essa tal dessa portinhola aí, nem sabia de nada de peso. Não sabia que tinha um outro jeito de fazer, né? Isso! Aí vinha aqueles artigos, né, de o retorno do investimento, quão importante é você fazer uma investigação muito bem feita para dimensionar a remediação mesmo, que reduz drasticamente os custos de remediação. E então foi tudo me mostrando que eu tinha realmente feito o inverso, que eu só sabia o floquinho de neve do iceberg e que eu precisava fazer o GAC. E até mesmo nunca tinha ouvido falar o que era MIP. Então, tudo de novo, em alta resolução, e amostragem de solos, a BNT lá, 16434, né, de amostragem de solo, a gente já tinha lido tudo, eu sabia que existia, mas nunca tinha tido a oportunidade de usar, né? Amostrador passivo foi legal porque eu já tinha tido a oportunidade de participar de um projeto que teve, né? Que até eu lembro que foi despacho, que veio lá, o Vicente, que mandou fazer o tal do beacon. E aí lá na consultoria a gente procurar o que era esse tal do beacon. E aí acabou que fizemos. Então tinha certas coisas que eu já tinha tido a oportunidade de ver, mas a grande maioria não, foi tudo mais na pós mesmo. Foi muito, muito bom, assim, realmente expandiu muito a área mesmo para mim, né? E eu consegui ver que eu precisava de correr bastante atrás e entender melhor sobre todas as técnicas, né? O que era possível, o que era viável. Eu entrei então na pós de remediação em janeiro, no começo do ano, né? Em fevereiro de 2016. E aí, em maio, eu consegui mudar de consultoria, que aí surgiu a oportunidade na COPF,
E aí também, para minha grande Então, sorte, é em Santo André. não precisou ir para São Paulo, né? Não precisei ir para São Paulo e 2 quilômetros da minha casa. Nossa. Era mais perto ainda do que a outra consultoria, que era 6. Então, outra coisa que eu sou muito privilegiada, além de ter conseguido um emprego em uma consultoria sem estar dentro da universidade, Pois é. nunca trabalhei fora do ABC. Legal. Pô, legal, caramba. Aí eu fui em 2016 para a COPF, e aí eu lembro que na minha entrevista, tudo, ainda o Vinícius falou, não, mas lá na consultoria você tá como... Eu estava registrado como gerente de projetos. Uhum. Aí ele falava assim, lá está registrado como gerente de projetos, mas o que você faz, tudo, aí eu explicava. Aí ele, tá, mas e aqui? Qual que é a sua intenção? Aí eu falei, não, eu quero ser engenheira. Aí eu lembro que o meu primeiro tapa na cara foi, não é porque você acabou de terminar a graduação que você é engenheira. Você tem que pensar melhor, às vezes é muita areia para o caminhãozinho, conhecer mais, consolidar mais seus conhecimentos e para realmente você ser uma engenheira. Aí eu, pensando tudo que eu via na pós de novo, realmente, né? Falei, foi um tapa na cara, mas foi foi uma verdade que eu ouvi. Então aí, mas mesmo assim, aí eu fui lá para a COP, aí eu entrei como gestora de projetos. Eu entrei no nível um nível abaixo para já ser coordenadora. Então aí eu tinha essa meu dever, né, do tipo, de melhorar mais, de aprender mais meus conhecimentos, de mostrar e de aplicar nos meus projetos. E aí eu ia ter mais oportunidades dentro da empresa, né? Então, eu já entrei pegando um monte de posto que estava... Eu lembro que os relatórios lá estavam bem atrasados, assim, tinha um gargalo bem grande. Então, aí eu já entrei fazendo um monte de relatório, despachando tudo, aí já fazia tudo. Eu fazia o relatório, as figuras, já fazia tudo, só passava para revisão. CAD, né? Já sabia também mexer. Isso aí. Aí, então, foi bom que aí eu dei uma desencalhada nos projetos. E aí, com o tempo, vieram surgindo projetos mais diferentes e mais interessantes. O que eu falo, e eu sou muito grata, né, a oportunidade que o Vinícius sempre me deu. Porque a COF, mesmo ela sendo uma consultoria pequena, a gente sempre preza por uma qualidade técnica. Às vezes, muitas coisas as consultorias, às vezes, fazem, porque, para reduzir custo, muita coisa a gente não faz e não aceita, né? Então, a gente está sempre ponderando isso, tentando, sempre fazendo as melhores avaliações, né, interpretações, e essa questão de tipo, eu tô lá numa etapa de remediação, e o que eu tenho na minha prateleira? É um MPE? Não, isso daí não funciona. Então, lá eu tive uma oportunidade muito grande, assim, de evoluir tecnicamente, né? Mesmo a consultoria sendo pequena, porque a gente preza pela qualidade, então a gente faz uma certa triagem nos projetos que aparecem, né? Porque às vezes a gente propõe o que é tecnicamente correto e o que deve ser feito, e aí na hora que você faz a proposta e coloca lá a ponta do lápis, fica caro. Então a gente acaba perdendo muito projeto por conta de custo. Porque fazer qualquer coisa, fazer esse negócio de sondagem no saquinho, ou um liner e corta pela metade, lá na COP eu nunca vi isso acontecer. Coletar no baler também, faz muito tempo que eu não vejo isso acontecer. Só coleta mesmo no baler se tiver... Numa condição especial, né?
Numa condição muito específica, do tipo, eu não consigo nem instalar uma bomba lá para captar, não consigo coletar nem com a peristáltica, ou tem fase livre, e eu quero saber o que tem naquela água que está abaixo da fase livre, o que está dissolvido ali. Então, aí sim, para não contaminar toda a bomba, aí a gente coleta no baler. Mas, assim, igual era feito antigamente, do tipo, todos os projetos correm no baler. Era o contrário, né? Em condição muito especial, fazia com a baixa vazão. Outra coisa também que mudou, aí que quando eu fui para a COP, eu já comecei a fazer sempre a amostragem para volátil conforme a 16434 usando metanol, né? O INCOR sabia que existia na época, sim, mas eu lembro que demorou para eu ter a oportunidade de trabalhar com ele, mas no metanol a gente sempre fez. Então, ainda bem, faz muitos anos que eu não faço aquela amostragem para volátil no boca larga. De amassar o solo no boca larga, né? E isso imagino que tenha mudado, né? Do tempo que você fazia amostragem com boca larga, provavelmente a maior parte das amostras era ND. E desde que você começou a fazer com a 16434, os resultados passaram a mudar? Sim? Passaram. Aí, antes o que eu nunca tinha visto contaminação no solo, aí depois que eu fui para a COP, aí eu comecei a ver. Meu Deus, como faz diferença mesmo, como tem contaminação, como tem massa no solo, né? Legal. Eu lembro de eu ter ido para a COP em maio de 2016, aí em fevereiro de 2017 veio a DD38. E aí eu estava lá no meu último semestre de remediação. Então foi muito bom, porque tipo, eu tive até uma aula introdutória da DD38, que o Rodrigo Cunha veio na nossa turma e apresentou todas as mudanças, todas as exigências, né? Tudo que a gente tinha que cumprir. E aí foi muito bom, que eu estava no último semestre da pós de remediação, e aí o que mudou muito também foi a parte de plano de intervenção, né? Então, outra coisa que eu acho que eu dei muita sorte. Foi bem no momento certo ali, né? Sim, eu fui fazer a pós no momento certo. Tudo isso aconteceu e você estava lá na pós, ainda assim você resolveu fazer a outra pós. Sim. Era importante? Você sentiu isso? Foi bom? Foi muito bom. Eu achei ainda... Eu estava lá na remediação, permanecia aparecendo os cursos, os projetos, né, lá na COP. Aí eu pensei... Aí já tinha os outros colaboradores que faziam a pós de GAC, né, que eles entraram, acho que no final de 2016, então eles também pegaram a mudança para a DD38. E aí, vendo tudo que eles estavam vendo na pós de novo, aí a parte de ensaio de condutividade hidráulica, que eu achava muito legal, que para mim era uma coisa meio obscura e que aí não tinha sido tão aprofundado na remediação, né? Aí eu fiquei pensando, a parte de screening, que na pós-remediação não é aprofundado, né? Aí eu falei, quer saber? Eu tenho que fazer essa pós de gerenciamento. Aí foi quando eu entrei no GAC 18, que acho que foi em 2018. Foi sim. Uma turma legal, tava o Alan, o Rodrigo, né? Bastante gente legal. E aí foi bem legal, que eu encontrei um monte de gente que eu trabalhei lá na consultoria lá de São Bernardo, que foi o Rodrigo, o André Santos, a Jéssica Toni. Então, poxa, foi uma evolução interessante. E eu lembro de eu ter conversado com você, não como aluna, mas como profissionais, né? Acho que 2018, talvez 2017, 2018, e que você estava na COP fazendo bastante coisa. Você tinha muitas funções, não só fazer os relatórios. Então, como é que era esse momento aí? Você estava
assumindo mais funções, e aí nesse momento você era engenheiro ou não, Natália? Assim, talvez no cargo, não sei, mas nas tarefas. Eu não lembro muito bem, mas nesse meio tempo da pós-remediação para pós-gerenciamento, aí eu passei a ser coordenadora de projetos, então eu comecei a coordenar os projetos, mesmo não fazendo relatório, mas tomando as decisões, né? E gerenciando mesmo toda a parte de amostragem, de análise, contato com o cliente, a tomada de decisão, o escopo para projeto futuro. Então, eu comecei a fazer tudo isso. E aí, além disso, de fazer a parte de coordenação do projeto, a gente estava fazendo implementação de ISO. É isso mesmo. Para tentar tirar 17025. Então, meio que eu estava entrando como uma gerente da qualidade, e aí o Vinícius ia ser o gerente técnico. Bom, Natália, hoje você está na Conf, qual é o seu cargo, sua função ali dentro da empresa? Eu tenho a minha função de coordenadora de projetos, né, que continua. Então, eu tenho todos os meus projetos de posto, indústria, que aí a gente ainda tem bastante posto, que a gente criou uma carta de clientes muito boa, né? Então, a gente hoje tem muitos termos de reabilitação, que a gente já conseguiu para os nossos clientes, muitos termos de reabilitação. E então eu sigo nisso, de gerenciando os projetos, né? E tenho também uma parte eu faço meio que a gestão de alguns dos processos da COP, né? Então, tudo que tiver de possibilidade de melhoria, implementação de ferramentas para agilizar o processo, até para viabilizar mesmo a parte operacional do tipo, a gente precisa de um equipamento que vai melhorar a decisão, né, da amostragem. Então, hoje eu sou responsável por isso. O Gui, ele é o meu par, mas aí ele é mais a parte de técnica mesmo, né, do tipo, eu vou... Tem esse projeto, como que é melhor fazer? Tipo, eu usar um MIP, ou com HPT, ou não, eu fazer poço temporário, coletar amostra com Grab Sample. Então, essa fica mais a parte do Gui, e o meu é a parte de viabilizar, né? Então, até que recentemente a gente comprou a Caixa UV. Sim, é mesmo. E tá legal, Natália? Tá funcionando bem? Tá funcionando muito bem, é muito legal. A gente tem bastante projeto que tem contaminação com hidrocarboneto, né? E a gente tem bastante projeto que tem problema com diesel. E legal. O diesel funciona diesel, óleo, que é coisa que nem... Você coleta a amostra no liner, faz todas as medições de volátil, não dá nada. O VOC às vezes dá 0,1. Aí você fala... Tá, onde que eu vou coletar? Coloca na Caixa UV, nossa, aí você faz aí fica tudo esclarecedor, aí você fala, agora eu sei onde que tá retido, onde que tem o NEPL. Então, nossa, a Caixa UV foi muito, muito bom mesmo, porque até mesmo a questão de que o NEPL, ele não necessariamente ele vai entrar dentro do poço, ele está lá, ele tá lá no solo. E não é com um poço de 3 metros de seção filtrante que eu vou saber se tem ou não NEPL. Às vezes a gente instala o poço e não tem fase livre, mas tem o NEPL. Então, a Caixa UV foi muito, muito bom e muito, muito legal, assim, porque a gente muitas vezes a gente pega bastante projetos de reutilização, então que vai envolver toda a parte da obra. Então acaba que o que a gente encaixa bastante nesses projetos é tipo, eu vou ter a obra,
Aí vai ter talvez um subsolo. Muitas vezes tem, porque os caras querem fazer garagem. Certo. Ou então mesmo vai ter que fazer algum tipo de intervenção, ou então mesmo tem um equipamento que precisa ser removido, por exemplo, um tanque. Então, a gente já sabe que vai envolver o uso de máquinas pesadas e movimentação de solo. Então, para encaixar na escavação a cubagem, Sei, né, sei, com sei. base no NEPL que está retido, não, é sensacional a Cachover, ajuda muito, Que legal. muito mesmo. Porque também, sem a Cachover, eu já tive um projeto que era uma empresa de resíduos, né? Então, eles recebiam resíduos diversos, e aí eles faziam a segregação para fazer a destinação, e aí tinha umas prensas gigantes. E essas prensas gigantescas, É elas óleo usam muito bastante. óleo. Isso. E aí, então, eu peguei um site que estava com muito óleo. E aí a gente falou, vamos cubar, né? Ver aonde tem o NEPL para determinar a área que vai ser escavada, porque outra técnica de remediação não vai funcionar, porque a gente estava na várzea do rio do Tamanduateí, Vixe. então tem muita matéria orgânica, Sim. né? Então a gente pegava o quaternário lá e uma argila com bastante matéria orgânica. E outra técnica de tipo, oxidar? Não dá. Olha a carga de oxidante que eu vou ter que usar para consumir a matéria orgânica. Não vai dar certo. Eu vou bombear? Não dá, porque tem uma argila Sim. Que tá retendo, né? que tá retendo. Não adianta. Aí ficava pensando em várias técnicas. Aí, eu vou fazer termal? Não tem recurso. E mais, você vai queimar a matéria orgânica, então o solo vai fazer. Né? Vai murchar e depois vai despencar. Aí então, beleza, vamos escavar. Aí a gente pegou e começou a fazer sondagem, né? Coletar amostra de solo. E aí, o primeiro desafio, né? Onde coletar as amostras. Aí a gente coletou algumas amostras, não dava para analisar, e aí eu olhava e não dava nada. Mesmo sendo da argila. Aí fala, e agora? Aí, vamos cotar um OIP. Aí, fomos ver para fazer OIP. Aí, putz, é muito caro, o cliente não deu, o cliente cortou. Então vamos colocar, o que a gente vai fazer? Vamos fazer shake test. Aí, vamos lá, comprar um shake test, coloca a argila, mexe, nada separa. Na argila não Porque aparece direito, né? Precisaria não. aquecer, talvez, né? Sim. Aí, shake test, nada. Aí, o que a gente fazia? Sondagem, aí deixava aberto e ficava esperando ver se formava a fase livre. Não formava. Não sai, né? Apple não movia. Aí, e foi quando adquiriu a caixa UV. E aí fez O negócio mais usou, barato né? de tudo isso que você falou era a caixa. Isso aí. E aí deu certo. A gente sabe onde que tá retido e aí deu certo para escavar. Caramba, que legal. Então a caixa UV é mesmo uma ferramenta que ela funciona, né, com toda a teoria de um OIP lá, do VOST, né? Mas que é uma técnica que vai dar a mesma resposta e o custo é muito mais acessível. Sim. E eu gosto bastante. Legal. Que bom. Aí agora a gente tem vários projetos que a gente sempre usa a caixa UV. Legal. Pô, muito bom, muito bom. Depois eu vou pegar esses dados aí e vamos fazer um novo artigo aí, Natália. Legal, para ajudar o pessoal. Pô, legal. Gostei disso. Bom, e há pouco tempo atrás você foi gerente de um projeto mais complexo, né? Provavelmente os mais complexos projetos da nossa vida são esses aí, né? Veio a Luísa. Sim. Como é que é essa gestão desse projeto, Luísa? Nossa. Esse projeto é bem desafiador, assim. Eu desde adolescente, sei lá, o pessoal ainda que me conhece
de muito tempo atrás, eu sempre falei que não queria ter filho. Falava que não dava certo, toda vez que viajava e as crianças ficavam gritando e chorando no avião, ou que ia no mercado e as crianças ficavam gritando, a gente já falava assim, ah não, eu e o Rodrigo, a gente sempre falou, não, a gente não quer ter filho. E aí, de algum tempo para cá, a gente já começou a ter essa vontade, né? Porque aí eu tenho um afilhado que hoje tem 8 anos, aí então já foi o primeiro contato, assim, né? De, será? E aí depois começaram a vir mais outros, aí tem gêmeos na minha família, né? Aí a gente falou, será? Mas assim, sempre foi no será. Sim. E aí não foi nada assim do tipo, é agora. Aí acabou que aconteceu. Aí eu descobri que estava grávida do susto, mas foi muito bom, assim. Eu acho que a maternidade me ajudou ainda mais a amadurecer, né? Então, é o pessoal que vai interferindo na minha vida, até mesmo profissional. Sim. Hoje eu vejo que eu sou bem mãezona, assim. Eu tenho muito orgulho, assim, de todo mundo que trabalha comigo, de todo mundo que eu ensino, sim, né? Então, sim. Eu até recentemente eu estava de férias, aí eu até comprei umas coisinhas, aí eu falei, vou levar para os meus filhos. Mas a maternidade me mudou muito. É bem desafiador você sim. criar um ser humano, sim, né? Sim. Eu primeiro achava que sempre me questionei pensando será que eu tenho capacidade? Porque às vezes eu tinha uma orquídea e eu não conseguia deixar ela viva. Será que eu ia conseguir criar uma criança? Me perguntava muito isso. E aí a gente tinha uma cachorra, né? Um labrador. Aí eu já achava que era diferente, porque é um labrador, é um cachorro, ele é muito mais autônomo do que uma criança, então eu ficava ainda meio na dúvida. Mas, graças a Deus tá dando tudo certo. A Luísa outra coisa que eu falo que eu tenho muita sorte, ela é muito boazinha. Que legal. Assim. Ela é muito esperta, né? Não é chorona, nada, não dá muito trabalho. E aí começam os desafios, né? A maternidade, sim. Com a casa sim, e sim. Com o trabalho. Sim. Aí fica um pouco mais difícil, do tipo, vira e mexe, eu fico pensando e me perguntando, né? Do tipo, será que eu faço outra pós? Mas aí na hora que eu vou ver a minha rotina e tentar encaixar, aí ainda tá difícil, porque ela tem 1 ano e 7 meses. Então, ainda tá difícil e ela ainda precisa de mim, né? E mesmo eu tendo uma rede de apoio, assim, sensacional, porque eu tenho minha sogra, minha mãe, minha avó, minha irmã, eu tenho minha madrinha, tem a minha prima, que é a filha dessa minha madrinha, que, tipo, eu tenho toda essa rede de apoio. Mesmo assim, eu ainda fico pensando, e aí, até aquele negócio a frase, né, que fala de que nasce uma mãe e nasce a culpa. É verdade. Eu venho trabalhando isso na minha terapia. Porque é verdade, infelizmente é verdade. A Luísa nasceu, aí já começa a culpa do tipo, será que eu tô ficando muito no trabalho? Será que ela não precisa mais de mim? E aí eu sempre trabalhando na terapia do tipo, eu não sou a Natália só a mãe, né? Eu sou a Natália profissional, sim. Eu sou a Natália esposa, eu sou a Natália filha, sim. Então eu tenho todos esses meus lados e eu tenho que conciliar, eu não sou só mãe, eu não tenho que ter culpa. E é o que eu digo, eu sou muito, muito grata mesmo e muito privilegiada, porque eu tenho uma grande rede de apoio. E eu sei que tem mulheres que infelizmente, elas não têm sim. Essa grande rede de apoio. Sim. E aí elas têm que ponderar, né? Do tipo, muitas mulheres param de trabalhar porque não tem com quem deixar o filho, sim. Ou na hora que coloca na ponta do lápis, do tipo, para eu pagar uma creche integral, para eu trabalhar, não vale a pena, porque na hora que vai colocar na balança,
E com a carreira, ela é complicada, infelizmente, por causa também de todo o histórico da sociedade. Sim, também que a gente vive, né? Do tipo, é muito machista, é opressor, e sim, a gente, muitas vezes a gente ganha menos do que um homem no mesmo cargo, sim, porque sim, não... Porque tem esse preconceito de achar do tipo, ela tem filho, a qualquer momento ela vai parar e vai correr atrás do filho para resolver algum problema. E para o homem, geralmente acham que é diferente, pois né? Porque ele supostamente não tem que resolver esse problema. Isso mesmo. Porque sempre o problema colocam nas costas da mulher, né? Eu sou muito grata e tenho muita sorte da minha rede de apoio, e lá na COP ainda bem que eu tenho esse entendimento, né, do tipo que não é assim. Eu mesmo sendo Natália mãe, eu sou a Natália profissional, eu tenho as minhas responsabilidades sim, eles sabem do meu esforço de estar lá e tudo que eu faço, né, e sabe que quando eu preciso sair é porque realmente eu preciso sair, que não tem outro jeito mesmo. Lá, o que a gente tem nos cargos de liderança é tipo a Evelyn na parte administrativa, e até antes do Guilherme vir e ser meu par, era eu. Então, dos cargos de liderança do técnico era eu e só eu e a Evelyn do administrativo. Então, isso é uma coisa muito boa na empresa, que eu acho que eu tenho bastante sorte. Você sofreu na sua carreira, né? Tudo bem, na COPF certamente não, mas na sua carreira em geral, sofreu com machismo? Sim, já sofri com machismo até mesmo na COPF, mas não de quem eram os meus superiores, de quem era mas de subordinado, do tipo, já houveram alguns casos de eu chegar, por exemplo, em campo, e aí tá lá um operador de sondagem da Rolo, e aí eu pegar e falar, não, eu acho que você tem que limpar por dentro da haste, porque tá com sedimento, e aí o cara fala, não, você não sabe de nada. Ou do tipo, ter alguma questão de remediação, e aí do técnico lá de campo não me ouvir. E já houveram casos do tipo eu falar para um outro homem e falar assim, meu, tem como você falar para ele que é isso, isso, isso? Porque ele não me ouve. Aí, então, esse tipo de coisa já aconteceu de machismo. E eu também, tipo, já ouvi porque ao longo da carreira, você acaba um pouco se masculinizando para mostrar, meio que para mostrar para os outros homens para os homens que você pode, que você faz e que você consegue. Então, eu sempre fui muito proativa, até da questão do tipo, de que mulher não tem força, é mentira, eu porque eu tenho muito mais força do que muitos homens por aí no mercado. Então, tipo, se precisar de carregar o saco de bentonita, o saco de pré-filtro, o saco de cimento, eu já carreguei muito na minha vida. Então, aí, ao longo desse processo, a gente acaba um pouco, às vezes, se masculinizando, até na parte de falar, de brincar. Então, até questão de machismo, eu já ouvi ao longo da carreira, do tipo, Natália, você não é mulher para casar. Ou, quando eu estava grávida, que aí eu falei que eu estava grávida de uma menina, eu já ouvi do tipo, Natália, mas você vai ter uma menina? Você não tem cara de mãe de menina. Eu acho assim, tipo, eu rio agora, mas mas no momento deve ter dado, né, tipo, aí entra naquela função que a gente vai aprendendo com o tempo, do tipo, abstrai, porque, meu Deus do céu, será que vale a pena eu discutir por causa disso? Agora o meu cunhado até me ensinou. Toda vez que vierem me falar isso, eu falar, tá aqui meu QR Code, faz um Pix primeiro, porque aí depois eu ouço sua opinião. Isso. Boa ideia. Nossa. Mas já ouvi e já enfrentei todas Com certeza. E venceu tudo isso. Aí depois fica tendo que tratar na terapia, né? Então, isso que eu ia perguntar também, né? Isso aí você teve que lidar na terapia, com certeza. Com certeza.
Bom, antes da gente... Eu tenho mais umas 2 perguntas para fazer para você, mas eu vou deixar você fazer uma pergunta para mim, Natália. Agora, como eu fiz um monte aqui, acho que está na hora de você me perguntar alguma coisa. Eu não tenho pergunta para você. O que eu tenho mesmo é agradecer. Agradecer pela oportunidade, agradecer por tudo o que você já me ensinou na pós, nas nossas conversas, né? Às vezes a gente sempre liga e tira uma dúvidazinha. Pelo podcast, né? Porque é um material extremamente importante e que ajuda muito para entender, né, sobre o GAC, para esclarecer as dúvidas. Essa parte de conversar com o pessoal e saber do histórico de cada um é muito legal. Mas a parte técnica, quando você fala sobre algum assunto específico, eu acho assim sensacional. Eu tento ouvir todos. Muitas vezes eu ouço muito mais do que 1, 2, 3 vezes, porque é sempre cheio de informação. Só uma vez não dá para absorver tudo que é ensinado. Legal, Natália. Poxa, obrigado, caramba. É uma honra. Então, Natália, deixa eu te fazer mais uma pergunta, assim, né? A gente está se encaminhando para o fim. Você está contando a história, eu estou tentando montar aqui como é que foi isso aí e te pedir para dar um conselho ou recomendações para as moças que estão começando agora, que estão lá na UFABC, que estão tentando escolher para ver se engenharia ambiental é bom. Então, que conselhos você dá para essas pessoas, principalmente para as mulheres que estão começando agora na engenharia, tentando ir para a engenharia ou começando no GAC mesmo? O conselho que eu dou é não se deixe ser oprimida, né? Você pode, você consegue, não é porque existe o machismo estrutural, não é porque tem os homens não te ouvem, que isso daí é em todo lugar, né? São eles que estão errados, não é você que está errada. E não desista por causa da opinião deles. E continue perseverando, porque as coisas dão certo sim. Você consegue sim. Você tem força sim. E você não é menos mulher ou mais masculinizada para provar alguma coisa para os outros, né? Não precisa fazer isso. Segue em frente e não pare de estudar. Eu acho que isso é muito importante, de sempre estar buscando conhecimento e aprendendo mais e sempre sugerindo, né, alternativas de investigação, alternativas de remediação. Muitas vezes a gente acaba tendo que fazer um balanceamento entre o que é ideal e o que é execuível, né? Então, tente ponderar isso também na carreira, né? E sempre tenha em mente do que o seu papel, né, no GAC é de reabilitar áreas, de melhorar a qualidade de vida da população, né? Muitas vezes no GAC a gente é um pouco comparado com um médico, né, que resolve o problema agora, né? A gente está resolvendo coisas para o futuro e garantindo qualidade de vida para o futuro. É um pouco... Não é tão escancarado, né? Mas quando você conversa também com as pessoas e explica tudo o que você faz e o que você proporciona, você vê um brilhinho lá nos olhos dele, do tipo, e da importância do que você faz. Então, acho que é isso. Legal. Excelente. Natália, então é isso aí. Em nome dos ouvintes aqui, eu agradeço demais a sua participação, sua paciência e suas histórias que foram fantásticas aqui. Então, obrigado. Agora o podcast é seu, pode falar o que você quiser. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos atrás de resolver os problemas e ser realmente consultores, para a gente não
não simplesmente tentar encaixar mais ou menos o que dá e isso daqui tá bom. Não, vamos tentar fazer realmente o que é tecnicamente correto, coletar os dados corretamente, analisá-los corretamente, porque eu acho que o papel é nosso de melhorar todo o processo de GAC, né? A CETESB não tem braço para avaliar todo mundo adequadamente, né? Não tem com tempo viável. Então, eu acho que a partir de nós, consultores, é nossa responsabilidade de fazer as coisas certas, né? Não esperar que o órgão venha e cobre. Então, eu acho que eu queria pedir isso para todo mundo, e eu acho que esse que é realmente o nosso papel. Sim. E muito obrigada. Obrigado, Natália. Ouvintes, essa foi a Natália, e assim foi o nosso episódio do podcast. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa. Achei muito interessante essa história dela. Para quem não viveu isso na época, né, para quem não estava no GAC nessa época, a CETESB começou com o gerenciamento de áreas contaminadas com os postos de combustíveis. Mas isso acho que bastante gente já sabe. O que vocês talvez não saibam é que a CETESB convocava os postos de combustíveis. Ela estabeleceu um critério de prioridade que levava em conta a idade do posto e dos tanques e soltava uma lista assim, pública, aberta, de convocação dos postos que deveriam ter X tempo lá para apresentar um relatório de investigação confirmatória, que eram na época os famosos laudos de passivo ambiental. Aí as empresas de consultoria que foram criadas naquele tempo provavelmente começaram da mesma forma, indo atrás dos postos de combustíveis convocados e oferecendo serviços. Vamos lembrar que isso era o início dos anos 2000, a internet existia, mas não era como hoje. Então ir atrás dos postos era ir lá fisicamente, telefonar e mandar a mala direta via correio, uma espécie de spam de hoje em dia, né? E a Natália contou que fez esses envios de mala direta e fazer isso era uma das atividades dela na sua primeira consultoria. A CETESB fez essas convocações, assim, abertas, se não me engano até 2008, 2010, alguma coisa assim. Já por ocasião da DD 38, publicada junto com as SMAs 10 e 11, a prática foi diferente. As empresas, né, as indústrias aí no caso, foram convocadas, mas a lista não foi aberta, provavelmente para evitar essa correria atrás das empresas. É interessante também tentar entender com a fala dela, né, como eram as universidades, como são as universidades. Uma das universidades é pública, gratuita, de qualidade, mas de acesso muito difícil, além de ter sido inaugurada somente em 2005. Né? A outra é particular, portanto é paga, mas de acesso mais fácil, até por ter um curso noturno. Então os trabalhadores e filhos desses trabalhadores muitas vezes só têm acesso a essas faculdades particulares que acabam tendo um nível de formação aparentemente inferior. Nós queremos ensino público gratuito de qualidade para todas e para todos. Agora, essa questão de formação inferior também é relativa, pelo menos na parte técnica, né? Na parte humana, na parte de formação ampla do trabalhador, da pessoa, existe uma diferença importante. Mas na parte técnica é mais ou menos. Pessoas da melhor universidade do mundo e pessoas sem formação técnica, né, sem formação universitária, no GAC, elas podem ter muito espaço, muito sucesso e muito conhecimento. Conheço vários dos dois âmbitos, né, das melhores universidades e pessoas sem formação, que conhecem muito e têm muito reconhecimento no nosso meio. Então, talvez o nosso mercado seja um pouco mais democrático que outros, mas é interessante a gente pensar nessa questão das universidades. Bom, a Natália nos conta uma claríssima evolução técnica do GAC como um todo e dela própria dentro desse segmento. E aí vem uma grande lição dela, a primeira das grandes lições que ela nos dá. Não é necessário ir para São Paulo para ter uma boa vida, uma boa carreira, para desenvolver bons projetos. Não precisa ir para São Paulo nem fisicamente, nem metaforicamente. Toda localidade, todo território é capaz de produzir as coisas boas dessa vida. Seguindo suas próprias palavras, ela mostrou que não deixou a opressão vencer, que ela tem força sim, que ela consegue sim. Natália também nos ensina muitas outras coisas legais nesse episódio, como vocês ouviram. A evolução da maternidade, a vitória dela sobre o machismo, a busca pela ajuda com professores, por mentores, e também a busca pela ajuda, né, na terapia, né, uma ajuda profissional na terapia, isso é importante. Enfim, ela está firme no propósito de realmente fazer o melhor possível para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí no final vem a cereja do bolo, né? Ela nos dá a mais bela lição do episódio e uma das mais belas nesses 3 anos aqui. Quando ela conta para as pessoas sobre o trabalho dela, sobre o GAC, ela consegue ver o brilho nos olhos dessas pessoas. Na verdade, a lição real é que o brilho que ela vê é o reflexo do brilho dela própria. E todos nós temos esse brilho.
Falta às vezes a gente reencontrar esse brilho e falar para mais pessoas que estamos lutando por um mundo melhor para elas. Espero que a Natália tenha conseguido, nesse episódio, espalhar o reflexo dos olhos dela para todos e todas vocês. Muito obrigado também por isso, Natália. Agradeço também a atenção de vocês. Me mandem, por favor, suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo, por mais brilho nos olhos de todas e todas, e inclusive das futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram, na newsletter, nos Sinais de Fumaça e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.